Jesus lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Constituições Salesianas. O diretor, artigo 176. O superior de cada comunidade local toma o nome de diretor. É o primeiro responsável pela vida religiosa, pelas atividades apostólicas e pela administração dos bens. Com a colaboração do seu conselho, anima e governa a comunidade de acordo com as constituições e os regulamentos gerais. Missão comunitária, artigo 44. O mandato apostólico que a Igreja nos confia é assumido e cumprido em primeiro lugar pelas comunidades inspetoriais e locais, cujos membros têm funções complementares com incumbências, todas elas importantes. Disso eles tomam consciência. A coesão e a corresponsabilidade fraterna permitem alcançar os objetivos pastorais. O inspetor e o diretor, como animadores do diálogo e da participação, guiam o discernimento pastoral da comunidade, para que ela caminhe unida e fiel na atuação do projeto apostólico. O diretor na comunidade, artigo 55. O diretor representa Cristo, que une os seus no serviço do Pai. Está no centro da comunidade, irmão entre irmãos, que lhe reconhecem a responsabilidade e a autoridade. Sua primeira tarefa é animar a comunidade para viva na fidelidade às constituições e cresça na unidade. Coordena os esforços de todos, levando em conta direitos, deveres e capacidades de cada um. Tem igualmente responsabilidade direta em relação a cada um dos irmãos. Ajuda-o a realizar sua vocação pessoal e apoia no trabalho que lhe é confiado. Estende sua solicitude aos jovens e aos colaboradores, a fim de que cresçam na corresponsabilidade da missão comum, nas palavras, nos contatos frequentes, nas decisões oportunas, é pai, mestre e guia espiritual. Aprovação da nomeação do diretor. Sociedade de São Francisco de Sales, ao inspetor de São Paulo, no Brasil, segundo a norma do artigo 177 das nossas Constituições, da reunião do Conselho Geral de 21 de dezembro de 2011,
O reitor Mora aprovou a nomeação do reverendo Padre Assis Moser como diretor da Casa de São Paulo, Lapa, para o primeiro triênio 2011-2014. Na fé, Roma, 21 de dezembro de 2011, Padre Mário Stempel, secretário-geral. Nós estamos celebrando esta Eucaristia, acabamos de ouvir dois belos trechos da Sagrada Escritura. O primeiro deles, o próprio Deus se apresenta e amorosamente vem ao encontro daqueles que são seus. E ao longo da história, Deus, de forma sempre nova, suscita no meio do povo homens e mulheres que se predispõem generosamente a realizar esta missão, de serem sinais desse amor infinito que quer alcançar o coração de todos os homens, todas as mulheres. E no Evangelho nós aprendemos uma vez mais que maior é aquele que se dispõe ao serviço. E não poderiam haver dois textos mais apropriados para esse momento em que o Padre Assis assume esse serviço em nome da Igreja e em nome da congregação. Eu preparei umas palavras que não são uma homilia, mas querem ser uma saudação amiga, fraterna ao Padre Assis e a esta comunidade tão querida do Teologado. Padre Assis, a sua tomada de posse como diretor desta casa se dá no contexto da celebração eucarística em honra de Dom Bosco, nosso pai e mestre. Creio que a oportunidade desta data se torna ainda mais relevante na medida em que o Senhor, como diretor desta casa, assume o compromisso de favorecer, ao lado dos demais formadores e com a rica participação dos formandos, as melhores condições para que esses nossos jovens salesianos, estudantes de teologia, sejam sacerdotes capazes de empenhar a própria vida conforme o fez Dom Bosco, a quem foi referido um justo reconhecimento. Dom Bosco é padre sempre, tanto na casa do conde, do ministro, quanto na casa do jovem oratoriano. Padre Assis, é consenso entre nós que o Senhor hoje assume um importantíssimo trabalho diante da congregação. São 5 inspetorias. Um trabalho tão importante quanto extremamente empenhativo. E tento elencar algumas razões. Principalmente porque, embora sejam os regulamentos, as normas, as orientações, a rácio e tantas outras válidas e necessárias mediações, o processo formativo é viabilizado também a partir de outras referências. Clareza de identidade formativa vale nos processos de valoração, comunhão a partir da missão, profundidade nas relações humanas, credibilidade e fecundidade vocacional não são garantidos pelos vários estatutos e normas. Não há fórmulas absolutas em si mesmas, sobretudo quando cada um é único em sua identidade, expressão vigorosa do mistério do amor infinito de Deus. O fundamental, portanto, é a consciência das pessoas envolvidas no processo, expressa por uma límpida convicção vocacional, por uma praxis pedagógica e espiritual que alcança as genuínas raízes da experiência de Dom Bosco e é amparada por um espírito e por valores que o configuram. Os tempos mudam, as práticas podem envelhecer,
tornando-se obsoletas, mas o Evangelho é sempre novo e será sempre um critério fundamental para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Maior se torna ainda o desafio, quanto maior é a nossa consciência do mistério que é a existência humana e cada pessoa em sua individualidade. A partir do mistério da encarnação, palavra eterna do Pai, Verbo encarnado, a partir desse mistério, a humanidade se dá conta de um fato novo. A existência humana se enche de sentido. Há um Deus que nos cria, nos acompanha com sua graça, com seu Espírito, e a expressão viva e continuada da nova aliança estabelecida por Cristo, que nos faz entender as tramas que envolvem o nosso cotidiano e a nossa vida inteira. Portanto, não há acaso, não há sorte. A história não é um puro e simples emaranhado de desvios, as contradições, embora existam, os desvios, os desencontros, e tudo seja uma realidade sempre presente em nossa vida, em nossa existência. O Cristo faz para nós caminho, verdade e vida. Mas não obstante esta nossa crença e esta verdade, o mistério da iniquidade segue rondando a existência humana. Por isso, como, num contexto de acentuado relativismo e instigante permissivismo, como abrir-se para acolher o Cristo de Deus como razão e sentido da própria vida? Como fazer esta escolha de forma definitiva e como, na condição de formadores, apoiar os jovens salesianos para que se decidam corajosa e alegremente por Cristo, se decidam e renovem cotidianamente essa decisão primeira. E aqui nesse nosso caso, como o diretor e os demais formadores podem exercer uma paternidade que, não trazendo a marca da consanguinidade, se torna ainda mais difícil, mais exigente? Como ser expressão de misericórdia? Como revelar capacidade de acolhimento do mistério que é cada um, sem que com isso haja necessidade de se fazer concessões equivocadas ou, quem sabe, barganhas indevidas? Como trabalhar para construir espaços verdadeiramente fraternos e sinceros relacionamentos humanos, sem que isso esteja camuflado por ultrapassadas formas de comunitarismos estéreis ou por superficiais formas de acomodação entre as pessoas, presididas pelo critério da conveniência e não da verdade que liberta e faz crescer? Tudo tão desafiador. Mas para nós, viver e trabalhar juntos, portanto, ser comunidade, é para nós uma forma segura para a nossa realização vocacional. Assim escolhemos e um dia conscientemente escolhemos. A vida cristã é vida de comunhão. Nossa fé está radicada na certeza da presença de um Deus que é comunhão de amor. Para revelar a beleza e a necessidade de um itinerário que exige ascese, empenho de vida, comprometimento com uma nova aliança de amor e justiça, Deus não se apega à sua condição divina, mas aniquila-se a si mesmo. E antes que a humanidade, sequiosa de sentido, o encontrasse, Deus se encarna. Antes que a humanidade encontrasse a sempre buscada face de Deus, Deus assume a condição humana e se faz humanidade. O Deus comunhão entra definitivamente em nossa história. E assim, por força do nosso batismo e pelos empenhos que dele nascem, estamos em comunhão com aqueles que no ontem da história fisicamente viram e ouviram Jesus, tocaram Jesus. Estamos em plena comunhão com o mistério de um Deus feito homem, que nos deixou um projeto de vida nova. Mistério tão potente e santo, e desconhecendo os vastos limites das culturas, das divisões geográficas, nos alcançou como um dom precioso. Também entre nós, o desafio está estabelecido. Somos 5 inspetorias.
com culturas que trazem a riqueza da própria peculiaridade. Padre Assis, vale aqui o que pede o discípulo João: eu vos falo para que estejais em comunhão conosco. E em sendo verdadeira esta comunhão de vida, finaliza João: a vossa alegria seja completa. Alegria para nós hoje